Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Depois que você encontrar Lucas capítulo 12, você procura também o versículo de número 13, que é onde nós vamos fazer nossa primeira leitura. Você encontrou? É importante que você encontre, irmão. É importante que você acompanhe, porque a palavra de Deus é vida para nós. Onde diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos a avareza e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui ou dos seus bens. Eu vou ler mais uma vez. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, a vida de qualquer um não consiste na abundância dos seus bens ou na abundância do que possui. Agora fecha os teus olhos, mas o teu coração continua aberto e você pode levar o teu pensamento a Deus. Talvez você entrou aqui neste lugar, assim como diz essa canção, talvez pensando que você não tivesse valor algum, pensando assim: eu não moro em lugar, não tenho valor algum, porque eu moro na Zona Norte, porque eu moro em determinado lugar, porque a minha casa é assim. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor Ele não olha para a tua casa, o Senhor Ele não olha para o teu bolso, o Senhor não olha, querido, para aquilo que você tem, mas o Senhor olha para aquilo que você é diante dEle, aquilo que você busca e você procura ser. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, nós apresentamos, Deus, nossas vidas diante do teu altar. Apresentamos, Pai, diante do Senhor tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, apresentamos diante de Ti. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece, Senhor, quem nós somos. O Senhor é aquele que esquadrinha as nossas vidas. Aquilo, Deus, nós sabemos que, porque a Tua palavra nos garante que por mais que em trevas, Senhor, exista alguma coisa ou aconteça alguma coisa, por mais que exista, Senhor, algumas coisas no oculto, diante do Senhor tudo está muito bem claro, porque a Tua palavra diz que todas as coisas diante da Tua presença, diante dos Seus olhos, é como se fossem nuas, é como se estivessem despidas diante do Senhor. O Senhor é aquele que esquadrinha, o Senhor é aquele que põe um prumo nas nossas vidas. Oh Senhor, nós sabemos, Deus, que muitas vezes para entrar no prumo, Senhor, é necessário algum toque, é necessário muitas vezes uma palavra, Deus, mas nós sabemos, Deus, que somente o que está, Senhor, colocado no prumo, Senhor, tem a aprovação do Senhor, e nós não podemos ficar fora do prumo, porque a Tua palavra do Senhor diz que a Tua palavra também é prumo para as nossas vidas. Então, meu Deus, eu te peço, abençoa, Senhor, ministra aos nossos corações, as nossas vidas, Pai, no nome poderoso e bendito do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, amado? Pode se sentar, dando graças a Deus. Irmãos, por falar em prumo, é bem interessante, porque nós tivemos oportunidade. Nós falamos oportunidade, irmãos, porque quando nós passamos pelo processo, não é tão gratificante assim, porque quando eu fiquei desempregado de uma determinada empresa, eu não tive muita opção, e principalmente quando eu fui me casar, eu trabalhava, o emprego dos meus sonhos era trabalhar em uma rádio. Um dia eu consegui trabalhar na rádio, eu me dei a oportunidade de trabalhar na rádio. Eu trabalhei na Rádio Clube de operador de som, era meu sonho, irmãos. Um picape assim de cada lado, uma mesa de som enorme, assim, os cartuchos aqui, os discos aqui, programação que ia ser feita, locutor do outro lado do vidro, e a gente se sentindo o máximo, né? Pessoas ligam de todos os lugares assim: estou ouvindo a rádio tal e tá assim, né? Programação, quem vai tocar daqui a pouco? E puxa, que benção, parecia que estava entrando no céu. Não conhecia Jesus, mas um dia a gente precisou casar, eu e minha esposa, nós nos casamos. Mas para casar, na rádio eu ganhava muito pouco.
bem pouco mesmo, mal para me sustentar. E aí então um amigo meu fez uma proposta. Ele falou: você quer trabalhar comigo? O alemão. Só que o alemão, ele era pedreiro. E só que o trabalho que o alemão me oferecia, porque eu ganhava pouco na rádio, era praticamente 3 vezes mais ou 4 vezes mais o que eu ganhava na rádio. E eu não tive opção. Eu falei assim: eu vou casar antes que a esposa se escapa pelos dedos, né? Então a gente buscava algo sério. Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Fiquei trabalhando 7 anos. Paguei 7 anos como Jacó pela sua. A diferença é que Jacó pagou ainda pela, né, pessoa errada, né, porque foi enganado. E graças a Deus a pessoa veio certa, né, porque Deus é maravilhoso. Mas nesse tempo, nessa trajetória, nós aprendemos assim muita coisa. E não nos aperfeiçoamos, é claro, tanto, mas nós aprendemos assim muitas coisas. Nós aprendemos. Mas uma das coisas que nós aprendemos assim quando se vai construir, por exemplo, para levantar uma parede, a base, é claro, né, é fundamental, é o principal, aquilo que tem que estar firmado mesmo no solo, e firme, ou pelo menos as brocas, as sapatas têm que estar ali até encontrar um solo firme para que seja tudo levantado. Mas quando a construção vai ser levantada, ela tem que estar no prumo, ela tem que estar na linha. A linha, irmãos, ela é reta, ela é levantada de um lado ao outro. Então você olha aqui, você levantou uma cabeça, como se chama aqui, a outra lá. Você olha para a linha, ela é retinha. Então se você levantar, se você continuar sentando tijolos aqui, porque sabe disso? Se continuar levantando tijolos aqui, sabe, você vai acompanhar direitinho. Só que às vezes, se o tijolo de baixo está assim um pouquinho torto, um pouquinho fora do prumo, eu posso até assentar a fiada de cima na linha, mas só que vai acabar estando torto, porque o de baixo está fora de prumo. Eu estou pegando ali uma referência errada, uma referência equivocada. Então o prumo, para que ele serve? O prumo é básico, o prumo é uma ferramenta fundamental numa obra, e ela não pode faltar de maneira nenhuma. Então, para o de cima estar bom, o de baixo também tem que estar ali, ser medido, ser calculado, tudo ali no prumo, tudo direitinho. Então, sem o prumo, eu creio que a construção, ela pode ter problemas. Você pode pensar assim, como muitos falam: vamos levantar de qualquer jeito, depois a gente cobre na massa. A massa esconde. Porque a gente já ouviu isso, irmãos? Tira a diferencinha na massa. Massa corrida, Lucas. A massinha tanto aquilo ali, não vai ser nada. Faz assim mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no mundo espiritual não tem massa. No mundo espiritual não tem máscara. Não tem como esconder. A única coisa, querido, que justifica e que nos faz ter uma aproximação diante do Senhor no mundo espiritual é quando nós buscamos, dobramos nossos joelhos, buscamos ali a reconciliação com o Senhor Jesus. E Paulo veio falando a respeito desse ministério, o ministério da reconciliação através do Senhor Jesus. Quando nós buscamos, pedimos perdão, aí então o Senhor, ele conserta. A palavra de Deus diz que quando nós arrependemos mesmo. Arrependimento, irmãos, não é o medo da consequência. Tem pessoas que pensam assim: eu me arrependi e tal. Tem pessoas que têm um certo remorso a respeito daquilo que faz. Por exemplo, Saul, quando ele desobedeceu a Deus, você percebe que ele não se arrependeu, mas ele sentiu espécie de um remorso. Ele sentiu medo da consequência daquilo que ele fez. Ele tomou a frente do profeta, o trabalho que o profeta faz. Ele tomou a frente e Samuel falou para ele: você está louco, rapaz, você não pode fazer isso. Esse lugar não é teu. E depois ele falou para Samuel: então vamos diante de Deus, vamos lá pedir perdão junto comigo, porque olha só o que o povo vai pensar. Ele estava preocupado com o povo, com as pessoas. Ele não estava preocupado com arrependimento. Então você percebe que não é um arrependimento sincero. Arrependimento é tristeza por algo que se faz e a pessoa percebe. Porque, irmãos, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se entristece por algo que ela faz e ela desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa não é uma pessoa natural, ela também tem algo de Deus dentro dela. Sabe, irmãos? Então, é como, por exemplo, aquela mãe que o filho sai a altas horas e a mãe, ela tem um tipo de sentimento que o pai não tem. O pai é um pouco mais distante, automático. Claro, a criança ficou 9 meses no ventre, tem aquele laço. Cortou o cordão, tudo bem, mas tem um sentimento também, como por exemplo irmãos gêmeos sempre tem isso também. E esse sentimento, e as coisas funcionam mais ou menos assim. Mas querido, quando você quer chegar, né, falando a respeito disso,
que, irmãos, quando nós buscamos de Deus, querido, quando nós nos voltamos para Ele, quando nós nos chegamos diante dEle, querido, a única coisa que pode consertar, que pode acertar a nossa vida é o sangue de Jesus, é a presença do Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Porque, como eu estava dizendo, por nós termos algo de Deus, então quando, por exemplo, vamos supor, algo assim bem simples, por exemplo, isso aqui não é meu, aí eu passo, sabe aquelas horas que ninguém vê, aparentemente? Eu passo aqui, querido, olho de um lado, olho de outro, puxa, não tem ninguém vendo, hein? Coçou a mão agora. E aí eu passo assim pertinho, sabe aquelas coisas assim bem discretas, irmãos? E aí tal, eu foi no meu bolso, estou livre, né? Livre nada. No mundo espiritual nós somos vistos, nuvem de testemunho, somos vistos no céu e no inferno. A terra é de menos, porque na terra os homens eles são falhos, mas no mundo espiritual, querido, nada fica oculto. E muitas vezes algumas coisas nós passamos exatamente por aquilo que acontece no mundo físico, reflete no mundo espiritual, ou vice-versa. Por exemplo, eu tomo uma atitude que desagrada a Deus, no mundo espiritual a minha comunhão com Deus ela pode afetar. No mundo físico é a mesma coisa. No mundo físico é a mesma coisa. Ou no mundo espiritual, eu tomo uma atitude diante de Deus, algumas coisas eu posso passar por algum caminho que eu não precisava passar. Por exemplo, o povo de Israel, quando ele foi entrar na terra prometida, o caminho era para praticamente 40 dias. Isso, né? Cerca de 40 dias. Demoraram, irmãos, 40 anos. Não precisavam passar por isso. Mas, como muitos dizem, né? O deserto é do tamanho da língua. Quanto mais eles murmuravam, mais eles davam volta no deserto. Mas, querido, o que a palavra de Deus diz aqui nessa passagem que nós lemos? O Senhor Jesus aqui ele está nos ensinando a trabalhar com valores. Isso é algo que muitas vezes o homem se perde quando se fala em valores. Tanto na família, quanto em qualquer outro lugar. Muitas vezes a pessoa se perde quando se fala em valores. E até mesmo o valor a respeito de amizade, muitas vezes a pessoa se perde. Você pode ver, as amizades nós deveríamos considerar, é claro que existem os amigos que são mais chegados que irmãos, as pessoas que nós nos identificamos mais, mas o valor para a amizade deveria ser o mesmo amor que nós sentimos pelas pessoas que são nossas amigas, por aquelas que se esforçam e muitas vezes pagam até um preço para nos tolerar, para ficar do nosso lado. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu fecho a porta para esse, abro para aquele. Isso na verdade é uma má administração com relação à amizade, uma administração muito má. E quando Jesus ele fala aqui a respeito desse assunto com esse homem, quando ele trata a respeito do assunto da avareza, ele fala a respeito de bens. E ele diz assim para uma multidão que está o acompanhando e que chega diante dele. E olha só o que aconteceu. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize que o meu irmão reparta, que ele divida comigo a sua herança. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu pôr uma vírgula com parênteses. Às vezes, quando se fala em divisão de bens, às vezes, irmãos, o defunto está no caixão, ainda tem gente discutindo a respeito já de quem vai ficar com o quê, sabe? E nem esfriou direito o cadáver, a pessoa está lá preocupada, não, mas isso aqui é meu, isso aqui, sabe, irmãos? Às vezes a consideração é tão mínima. E ele continua dizendo aqui: mas ele diz: homem, quem me pôs a mim por juiz e por repartidor entre vocês? Porque, irmãos, o Senhor Jesus ele dividiu, separou e instruiu todas as coisas através da palavra. Amém, querido? Apesar do Espírito Santo nas nossas vidas, o ser humano ele é dotado de inteligência. Por mais que a pessoa não tenha Jesus e ela não tenha o Espírito Santo, ela tem uma consciência. Ela tem uma consciência e ela tem uma inteligência. Ela é inteligente. E tem gente, claro, que usa inteligência para o mal, mas as pessoas, elas são inteligentes, elas têm seus raciocínios. Continua dizendo assim, o Senhor Jesus disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos
da avareza. Porque a vida de qualquer pessoa, a vida de qualquer um, não consiste na abundância do que possui, na abundância dos seus bens. Ou seja, Jesus está dizendo assim, querido, entre outras palavras, que não é o fato de eu ter ou de eu não ter, não é o fato de eu estar em cima, de eu estar embaixo, que vai fazer, ou que Deus vai me reconhecer de uma maneira A, B ou C. Não é assim que o Senhor vê. O profeta Samuel imaginou que fosse pela aparência que um homem fosse reconhecido como rei. Deus disse para Samuel: Samuel, não é assim, Samuel, que eu vejo. O homem, ele olha para a aparência, mas eu vejo o coração, eu sondo o coração, eu sondo a vida de cada pessoa. E isso Samuel sendo homem de Deus, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus. E ele diz que não é o fato de eu ter ou de eu morar num lugar A, B, C, em determinadas zonas da cidade, que nós somos alguém. Em determinado lugar, querido, você pode passar, porque, querido, o sangue de Jesus, esse que foi derramado na cruz do Calvário, ele foi derramado tanto pelo presidente da República, como também com todo respeito, para os irmãos que muitas vezes passam pegando aqui reciclagem, como também para os que moram debaixo da ponte, como para o homem mais rico do mundo. O sangue de Jesus é o mesmo, o poder dele é o mesmo, e foi derramado por todos que quiserem. E não é pecado que estar em cima ou estar embaixo, não é pecado. Está em pecado, tem alguma coisa errada. Irmãos, falaram isso também a respeito de Jó, quando o Senhor estava realizando um tratamento com Jó, onde o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e ele perdesse algumas coisas ali para mostrar a verdade para Satanás ali. Deus é como se ele estivesse mostrando a respeito do testemunho de Jó, um homem reto, temente a Deus, um homem fiel, um homem que se desviava do mal, íntegro, diz a palavra de Deus. Deus estava como que esfregando na cara de Satanás, dizendo: está vendo, Satanás, não é porque ele tem que ele é fiel, não. Ele é fiel porque ele é fiel mesmo, porque ele adora o meu nome. E depois de perder tudo, Jó disse ainda: nu eu vim para o mundo, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus permitiu que fosse tirado. Louvado seja Deus. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Mas por nós passarmos em um mundo onde nós precisamos sim ter algumas coisas são necessidades básicas. Então o que acontece? É automático, até com pessoas é assim. Quando existem algumas pessoas que são bem próximas a nós, existe um certo apego. Apego com o namorado, Você vê aquelas pessoas assim que namoram, daqui a pouco falam assim: eu vou me matar, eu não vivo mais sem tal pessoa. Você já viu? Você não mata nada, irmão. Claro que vive até ontem. Vai viver, que é questão de tempo. Falta uma cura assim no interior. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu sabia até ontem. Como é que hoje já não sabe? Então, irmãos, tem coisas assim, é da pessoa. Então, esse apego, é claro que ele existe. E quando, por exemplo, existe uma separação, está me olhando estranho. Olha, você está pensando, Dani? Então, querido, esse apego de algumas coisas assim que estão ao nosso redor, ao nosso lado, ele existe sim. Ele até existe, mas nós precisamos estar preparados para que, se porventura nós não tivermos aquilo mais, ou aquela pessoa do nosso lado, nós continuarmos firmes com o Senhor. Isso significa onde o nosso coração está. Jesus veio falando a respeito disso, e ele disse assim: onde está o tesouro do homem, lá está o coração. E é por isso que o salmista, ele diz que o que eu poderia dar ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Irmãos, ele poderia oferecer muitas coisas, porém ele sabia que nada podia pagar, e ele fez um sacrifício lá que, sabe, alguém ofereceu os animais para ele, o lugar para que ele fosse fazer. Ele disse: não, rei, pode ver o que você vai precisar. Ele disse: não, não quero oferecer nada ao Senhor que não me custe. E você sabe o que faz a diferença nossa diante do Senhor, querido? É quando nós fazemos algo ao Senhor que nos custa, querido. É quando nós deixamos a preciosidade do nosso tempo e nós entregamos diante do Senhor, seja na tua casa em oração, seja no teu momento da leitura da palavra lá na tua casa, e leia a Bíblia, irmãos. Leia a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Seja um capítulo por dia, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra. Nós somos salvos pela palavra, somos dependentes da palavra do Senhor, e é ela que nos sustenta. Então imagine você ficar sem comer um dia. É isso que acontece quando nós ficamos sem ler a palavra um dia. O corpo sente por causa da comida física, mas a alma, ela sente por causa da palavra. O espírito sente. Então nós não podemos
dispensar a palavra de maneira nenhuma. Assim como o alimento é importante para o nosso corpo, a palavra é importante para a nossa vida também, para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós somos totalmente dependentes da palavra. E Jesus deixou bem claro, quando ele estava ali debatendo com Satanás: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem, ele vive de pão, mas não é só disso não. Mas ele vive sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode pensar assim: mas e se eu não tiver pão para comer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra aquilo que está escrito na palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 16, verso 19, quando fala a respeito da parábola do rico Lázaro? Lázaro faltou pão para ele, mas não faltou palavra, não faltou Deus, não faltou Jesus. A Bíblia diz que a partir do momento que ele fechou os seus olhos, ele foi descansar nos braços do Pai, ele foi descansar no seio de Abraão. Então, fazendo apologia, irmãos, a pobreza, nada disso, não estou fazendo apologia a isso não. Eu estou falando para você a respeito de prioridades, onde precisa estar nosso coração acima de todas as coisas. Acima de tudo, nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Nosso coração precisa estar voltado para a palavra de Deus e para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. O Senhor Jesus veio falando a respeito disso. E Ele então, olha só o que Ele disse no versículo próximo, versículo 14, olha só o que Ele disse. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem, ou a propriedade, os bens lá, o que o homem tinha, a herdade de um homem rico, ele tinha produzido com abundância, com fartura, produziu muito naquele tempo, naqueles dias, ele produziu muito. Isso significaria, sabe o que? Paz, sossego, tranquilidade para qualquer pessoa. Produzi muito, então estou tranquilo. Produzi muito, estou bem. Estou bem demais, né? Não preciso nada de, até a música do ano novo aí que o mundo fez, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, tudo se realiza e pronto que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Jesus criou asa. Jesus voou. Espírito Santo não se fala, palavra menos ainda. Deus, esquece, né? E é exatamente esse tipo de filosofia que esse homem, ele vivia. É isso que o Senhor Jesus, ele estava querendo dizer quando ele estava falando a respeito de prioridades na vida do ser humano. E ele diz assim, e arrazoava, ele estava ali maquinando, pensando ali no seu coração, maquinando. Ele dizia entre si, dentro dele: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aquilo que eu produzi é muito, não tenho mais onde pôr. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que tem muito, ele tem que repartir com aquele que tem pouco, diz a Bíblia. Você sabia disso, né? Você sabia que Deus, ele prova o amor exatamente assim? Que ele permite que um tenha muito, que o outro tenha pouco. Sabe para quê? Para que haja divisão. Isso acontecia com a igreja primitiva. E é por isso que a manifestação de Deus acontecia naquele lugar. Porque eles não consideravam aquilo que eles tinham. Então vinha aos pés dos profetas e eles distribuíam conforme a necessidade das pessoas. É assim que a igreja primitiva começou. Depois, é claro, né? Faltou o prumo do homem. O prumo de Deus estava ali. É esse ainda. Mas às vezes o prumo do homem entra no lugar, né? Às vezes a coisa acaba. Mas a palavra de Deus diz isso, querido. Continua dizendo, o homem continua dizendo: eu farei então, o que farei? O que eu vou fazer? E ele teve uma ideia humana, administração humana. Ele diz assim: farei isto. Ele não orou a Deus para saber o que ele ia fazer. Eu vou clamar ao Senhor, eu vou me consagrar a Deus o mês inteiro. Deus vai me dar uma estratégia do que eu vou fazer. Se ele fizesse isso, eu tenho certeza que Deus vai colocar no coração dele, assim como Deus disse para o jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E ele disse assim: o que farei? Já sei o que fazer. Derribarei, colocarei por terra os meus celeiros e edificarei outros maiores ainda, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens, todos eu vou colocar. Ficou pequeno, não tem problema, vamos recolher, vamos derrubar esse celeiro aqui que ficou pequeno, vamos fazer um celeiro maior, para caber tudo que nós temos, tudo que eu tenho, vai ficar então tudo ali nesse celeiro, irmãos. O que uma pessoa vai fazer com bilhões e bilhões e bilhões?
que uma pessoa vai fazer com 30 casas? Uma pessoa é uma só, é uma cabeça só para caber debaixo de um teto só. Ah, eu tenho 10 carros na garagem, irmãos. Não deu de presente para andar nos 10, eu vou sair dos 9 hoje, vou deixar um em casa ainda. Irmãos, alguns conhecem a música do Catsbar, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. A pessoa é uma só, Então, eu tenho uma casa com 30 cômodos, tem 20 quartos, 60 banheiros, bom. Tem mais também, essa pessoa é tão, às vezes tão medíocre, vamos chamar assim, ou às vezes tão avarenta, querido, que muitas vezes nem a própria pessoa desfruta daquilo que tem, sabe por quê? Muitas vezes com dó de gastar. Quem é aqueles que a gente vê, às vezes compra o plástico, o carro está lá no plástico, você comprou um carro novo, não, eu comprei no passado. Aí você olha o plástico está lá ainda. E aquelas coisas estão lá, sabe? Primeiro o pauzinho, não põe a mão não gosta, não chega perto. Sabe, querido? Avareza, a pessoa não desfruta daquilo que tem. Desfruta daquilo que tem. Ela na verdade não aquilo que nós temos, irmãos, não é para ser o nosso Senhor. Nós temos um só Senhor. Um só Senhor nós temos. E que seja sempre assim. E o que nós temos é para nos servir. E não para que nós sejamos servos daquilo que nós temos. O que nós temos não é para nos escravizar, não é para nos prender. Sabe quando é que alguma coisa me escraviza? Sabe quando alguma coisa te escraviza? Vou dar um exemplo só de repente você pensa assim, mas eu não sei quando que algo está me escravizando. Deixa eu dizer para você. Quando você não sai para realizar alguma coisa, por exemplo, alguma atividade que você precisa, ou para realizar algum trabalho, porque você tem uma programação na televisão, não posso perder, depois eu vou para esse compromisso aqui, eu vou primeiro ver isso aqui. Sabe o que acontece? A pessoa já está presa aquilo que ela tem. Ela não tem a liberdade, mas ela já está sendo escravizada, ela ainda não percebeu. Eu tenho algo para fazer, mas eu não posso por esse motivo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Se aquilo que nos prende diante do Senhor, ou cria uma barreira entre nós e Deus, se isso existe na nossa vida, então é preferível muitas vezes que o Senhor leve. Porque o que é mais importante, irmãos? A nossa comunhão com Deus? Ou é mais importante aquilo que nós temos e que nos faz sentir vazios e nos faz ser escravos? Esse homem, querido, ele estava preso nos seus bens. Com certeza ele tinha empregados. Com certeza ele tinha pessoas naquela época e também passava necessidade. Com certeza ele tinha pessoas também na época que precisavam. E normalmente quando você vê alguém avarento assim, normalmente ele não paga bem. Normalmente ele explora. Normalmente ele está preocupado mais com ele do que com os funcionários. Lá na carta de Paulo aos Efésios, a palavra de Deus, querido, um pouco antes ali da armadura de Deus, quando fala a respeito disso, lá mostra a respeito do comportamento que deve existir tanto do servo quanto do Senhor, que é no caso do patrão, do administrador da empresa, como vice-versa, como do Senhor ou do patrão para com o servo. Lá mostra exatamente aquilo que deve acontecer, para que ele não venha nos explorar, mas para que nós não venhamos também a fazer ali conforme a aparência. O homem está aqui, então vou trabalhar. O homem está aqui, deixa eu fazer isso aqui porque ele vai me ver fazendo, né? Dá a impressão que nós escondemos Deus, dá a impressão que nós tapamos os olhos de Deus, falando: Deus, não olha não, pelo menos por enquanto. Dá a impressão, querido, que o Senhor Jesus, ele não vê todas as coisas. Algumas atitudes, muitas vezes, querido, que muitos homens tomam, muitos seres humanos tomam, como por exemplo, sobre o assunto que nós estamos comentando aqui, até nas terças-feiras, como se fala em sociedade secreta, querido, como se fosse algo secreto diante de Deus, como se fosse algo secreto. Esses dias eu estava conversando com alguém, estávamos falando a respeito de particularidade, eu disse assim para ele: nos momentos de intimidade nós, outros momentos em que nós imaginamos que não tem ninguém percebendo e surge uma brecha para o deslize, eu falei para ele: olha, imagine eu aqui de braço cruzado e você fazendo tudo quanto é coisa errada que você tem aí na mente, vamos supor que você vai fazer. Imagine Deus, é como eu estou aqui do teu lado, é como se Deus estivesse do teu lado ali e você fazendo exatamente aquilo, e Deus presenciando
bem claro do teu lado e você não percebeu que Deus está. Então, quando nós não sentimos mais tristeza no coração a respeito de algumas coisas, cuidado. Pode ser que a chama do Espírito Santo ela tenha se apagado, né?